exemplo, a pessoa, provavelmente, as garotas elas vão tentar argumentar do fato da gente do aborto destruir vidas. O que adianta a pessoa nascer e ter, por exemplo, contrair uma doença terminal e morrer logo cedo? Ou nascer, não ter uma condição física, condição financeira de ter uma escola, trabalho, alimento, o que adianta? Então é melhor, se a gente for ver desse lado, o aborto, ele pode ser uma saída para isso. Pessoas carentes, pessoas solidárias, né? Manda outra aí. A gente pensa só na parte da pessoa ir fazer e depois não querer. Agora, se a pessoa tá andando... Um exemplo dessas meninas, estão voltando pra casa no meio da rua, estrupado. Isso aí. Aí você engravida. Você vai querer ter? Isso já... Tem que se perguntar pra vocês. Vai ser pra vocês. Se vocês... Se isso, não, peraí. Se isso acontecer com vocês, vocês vão assumir? Ó, pensa É uma... Porque, tipo, por exemplo, você, se a pessoa, como tu falou, você tá andando na rua, você vai lá, você acaba sendo estuprado. Você não vai, às vezes a pessoa até vai ter o filho pra não querer abortar, com medo. Mas, tipo, a pessoa vai nascer quando o filho dela olhar pra ela e falar assim, mãe, quem é meu pai? Vai assim, filho, vai falar assim, filho, eu não vou poder te falar isso porque eu fui estuprado quando você era mais novo. Você vai querer olhar pro seu filho e falar isso? Você vai querer olhar pro seu filho? Você não vai querer olhar pro seu filho e dar esse desgosto pra ele. Isso vai ser ruim até pra ele, por vezes, na própria escola. Situação, motivação. Quem foi que falou que tava falando lá? Vai, Marcão, dá outra aí. Quero ouvir os meninos aqui, ó. Só, o que é que você ia falar? Pelo fato de... O que você tinha falado antes do finalzinho? Não, a pessoa, ela engravida sem querer e ela não tem condição financeira de cuidar da criança. A criança vai sofrer por causa disso. Ele tá confuso com essa zoeira aí, que eu até perdi as coisas que eu falo. Zoeira. Vamos lá, Lucas, quero ouvir o que você tem a dizer. Porque a pessoa já não tem condições financeiras, é capaz de não ter condições financeiras para criar uma criança. Imagina se ela nascer com doenças, nascer, termina o quê? Nascer, por exemplo, com deficiência física, já é mais dinheiro envolvendo isso. Eu acho que a pessoa não é obrigada a sofrer isso, sendo que... Meninas, vocês têm 2 minutos para a réplica. Eu acho assim que esse negócio de não ter condição financeira e esse negócio não tem nada a ver, porque hoje em dia tem várias coisas pra você caminhar pra ter uma vida melhor. Tem curso, tem 300 mil coisas pra você fazer. Então esse negócio de condição financeira não tem nada a ver. Se você colocar uma criança no mundo e dizer, não tenho condição financeira para criar, claro que tem condição financeira para criar. Basta querer. Exatamente. E também, se for difícil achar essa condição, quando ela ter, se ela não puder cuidar no momento, ela pode colocar no orfanato que outras pessoas podem adotar e dar um futuro bem melhor para essa pessoa. E no futuro ela pode encontrar com o filho dela e criar uma relação. Não precisa abortar, a menina não tem culpa. Um erro. Você hoje estava falando o quanto a filha da professora de história era bonitinha. Você tem coragem de olhar numa criança e falar que isso é um erro. Criança é um plano de Deus, não importa a idade que seja. Não importa a idade que você tenha. Pra vocês aí que estão falando que são católicos, evangélicos, eu vou entrar no lado religioso, sim. O maior pecado que existe é você tirar a vida de alguém. Independente de, ele não tá formado, ele não tá lá. Independente de qualquer coisa, é uma vida. Você tá tirando, você tá pecando. Na hora de fazer, né, é um erro. Então quer dizer que se você for transar com uma menina com camisinha, sem camisinha é o erro que você foi cometer. Né? Você não pensou isso na hora de que você tava fazendo. Tava bom, tava gostoso, mas... foi um erro, você não pensou isso. Aí na hora que sai o filho foi um erro que aconteceu na sua vida? Sexo não é um erro, né? Sexo é uma coisa boa, ótimo, mas aí na hora quando que gera uma criança... é um erro. Sexo foi criado pra gerar, pra procriar, não pro prazer humano. Lógico que também pra isso, mas os homens só pensam pelo prazer humano. Aí quando procria... Que nem quando o Diego falou, que quando se nasce, aí vai falar pro filho, não, foi por causa de alguém que me estrupou e tal. Mas é melhor você falar, você nasceu por causa de um estrupo meu, do que você não nasceu, você não existe. Do que o seu próprio filho não nascer. Melhor você falar isso do que
ele não ter nascido. E outra, engravida quem quer. Porque Hoje ninguém vai hoje em engravidar dia sem tem querer. vários métodos para não engravidar. Se o cara não quer usar camisa, beleza, vai lá tomar pílula ou colocar qualquer coisa. Né? Pílula do Tem dia várias seguinte, coisas. Ou se não, também se ele não quiser usar camisinha, Você não tá não não tem falar que foi um erro. Porque você vai olhar pra cara do seu filho quando nascer e falar que ele foi um erro na sua vida. Meninos, réplica. Engravida quem quer, certo? Eu conheço um monte de gente que não quer engravidar. E se uma dessas pessoas passa na rua e foi estuprada? Não, calma. Não dá pra escutar, professora. Silêncio, meninas. Por exemplo, se a pessoa a mulher vai ter um filho, de qualquer jeito ela vai abortar, mesmo se for fazer sem um especialista, vai fazer um aborto clandestino. Então, é melhor ter especialistas para fazer o aborto do que a mulher correr o risco de morrer no aborto clandestino. Pode falar. Fazem, estão fazendo clandestino. E... Bom, é bom. Existem fases pra isso. Você pode ir. A mulher ela tem total domínio da situação. Ela pode ir e abortar em um lugar clandestino e ferrar com a vida dela e acabar morrendo. Ela pode muito bem procurar antes de 2 semanas, fazer o teste, descobrir e fazer o aborto. As meninas falam como que se o sexo, quem quisesse fazer era só os meninos. É verdade. Mas quem faz também é elas. Se nós fez, elas também quis. Você pensou Todo mundo do outro lado citou só o homem. Se ele fez, ele fez. Não tem só como uma pessoa querer fazer sem camisinha. Isso é verdade. A menina tem total consciência. Se o menino...